Bom dia, Josi Voski, no podcast Inspiração. Hoje estou com uma pessoa muito querida aqui, muito especial, com uma história de vida incrível. E a gente vai contar um pouquinho para vocês. Primeiro eu vou apresentá-la e depois eu vou ler uma coisinha para vocês que eu estava conversando com a Bruna e caiu assim que nem uma luva sobre o que a gente estava conversando, que é bem legal. Então aqui está comigo a Ana Luísa Maronese e eu vou falar o nome da escola bem bonito para vocês, ó. Brisé Volley. Ah, é chique, né, gente? É francês. Uma linda, tá gravidinha. Obrigada por estar aqui. Teve 2 gêmeas. Eu falo para ela assim, amiga, parabéns. Parabéns pelos teus esforços com criança, que é uma luta, né? Aquela coisa, uma correria. Para a gente conseguir falar. Menina, foram 3 dias, mas eu entendo super porque o corre dela é grande. Obrigada por estar aqui. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui, Josi. É uma fofa. Ela vai contar a história de vida dela. E eu vou primeiro ler uma coisa assim que é autoajuda para todo mundo, tá? Que eu achei bem bonito. Vamos ver se vocês gostam. Depois vocês colocam lá para a gente se vocês gostarem. A vida te ensina que controle é ilusão. E a verdadeira força está em adaptar-se com sabedoria. Nem sempre as coisas seguem o plano, mas isso não significa fracasso. Significa redirecionamento espiritual divino. Quando você aprende a acolher o imprevisto, com a plena maturidade, transforma obstáculos em pontes. É flexibilidade que te levará mais longe do que seus olhos podem ver. Esse é o sinal de Deus. Lindo isso, Lindo, né? E eu muito. conversei com ela ontem, foi uma conversa muito legal, e ela me contou a história de vida, e ela vai te contar, e é apaixonante, isso é história para as pessoas pensarem que todas as dificuldades, né, têm um porquê. Tá bom? É Conta pra verdade. gente, Flor, da sua vida, vai. Nossa, minha vida acho que dá um livro, né, Josi? Dá um livro, dá um filme maravilhoso. Assim como eu estava falando ontem, muitas das coisas eu não vejo como uma dificuldade, né? Eu vejo como algo como uma fortaleza que foi me fortificando para construir o que eu planejo futuramente, o que eu estou fazendo hoje. Então, cada passo dado foi muito cuidado por Deus mesmo. Então, cada barragem dele na minha vida foi uma pausa que é onde eu tive que ficar mais resiliente, me tornar mais calma, porque a gente tem muita ânsia, né? Com certeza. Eu sou uma pessoa que eu estou agora com várias terapias. Eu corro, eu faço terapia, eu faço respiração, eu faço meditação. Me aterrar. Eu estou vivendo hoje um dia de cada vez. Mas até a gente chegar nisso, né? E principalmente quando está fazendo o redemoinho na tua vida, que você fala, caraca. Mas ela começou muito cedo. E a história do começo é impressionante. Conta pra gente como que começou a tua história. Tá. Eu nasci em Correia de Freitas, que é um distrito daqui de Apucarana. Mais precisamente num sítio a 4 quilômetros de lá, né? Uhum. Então, meus pais são agricultores, minha mãe é dona do lar. Uhum. Foi uma casa de muito acolhimento, de muito amor. Eu recebi muito amor enquanto criança. O sítio ainda existe hoje, né? Quantos irmãos vocês eram? Nós somos... né? Perdão, errei. São. Sim, nós somos em 3 meninas. Ai, que Eu sou a do meio. Bacana. Aí hoje os meus pais, eles depois da pandemia voltaram para o sítio, porque nós crescemos lá, viemos para Apucarana para nós estudarmos, né? Porque lá em Correia de Freitas existia até a 8ª série, que hoje é o 9º ano, que mudou, né? Mudou, Essa nomenclatura. E daí os meus pais, depois da pandemia, voltaram para o sítio, porque o meu pai ele nunca parou de ser agricultor, né? Certo. Então, mesmo ele morando aqui na cidade, depois de muito tempo, ele ia e voltava todos os dias. Sentia pra trabalhar. falta, né? Não adianta. Sim, Quem está claro. no campo adora o que faz, Sim, né? Bem meu legal. pai é apaixonado. Então, assim, a gente sempre foi criada no meio de muita planta, de muito bicho, de tudo que vocês imaginam. Então, e daí eu estudava lá na Escola Municipal Padre Antônio Vieira. Lembrou? Onde a gente conversou, alguns nomes vai fugindo. Eu falei assim, vai lembrando para a gente falar, porque sempre é gratificante para as pessoas, pelo estabelecimento por onde você passou. É muito gratificante ver hoje o teu sucesso. Sim, entendeu? Aquela escola é do meu coração, né? Que linda. E daí a gente fazia muitas gincanas, né?
para arrecadar fundos para a própria escola mesmo. Meu pai participava da APMF, né? E, enfim, era muito engajado. Então, a gente, como aluna, a gente fazia bastante apresentações artísticas. E numa delas, eu fui a Barbie bailarina, olha só. Ah, ela era vamos supor, era a estrela do show. E ela contou que ela usou a sapatilha. ponta, a sapatilha de ponta, sem saber usar. É. Meu Deus, que é dificílimo. Isso. E nisso tinha os professores que vinham de Apucarana, né, para o Correia, para dar aula. E nisso foi a professora Alexandra. A professora Alexandra é a professora assim, que Deus iluminou na minha vida. Por isso que Você lembra o sobrenome dela? Ai, eu não lembro. Mas acho que a Alexandra vai lembrar, né? De você, com certeza. Sim, com certeza. E a professora Alexandra foi aquela que me abriu a porta. Foi onde ela falou assim, eu vou colocar... Tem que ser muito, muito realista, porque, querendo ou não, eram competições e a gente queria ganhar. Claro, né? Gincana. Aí eu saí de uma caixa toda enfeitada. Ai, que bonitinho. Numa sapatilha de ponta, com um colanzinho branco, uma sainha de tule branco, tudo muito simples. E eu fiquei na ponta do pé, toda torta, né? Claro, porque eu não tinha força, não tinha preparo técnica, nenhum. não tinha nada. Mas fez bonitinho. Mas fiz. Eu e o meu colega Pedro, que ele foi o quebra-nozes. Ai, que legal. Foi a Barbie o quebra-nozes. Foi aí que você descobriu que você falava assim, gente, eu quero ser bailarina? Então, deu uma luzinha? Na verdade, ainda não. Sabe por quê? Porque aquele momento, eu só queria ganhar a prova. Eu tinha 10 anos. Sim, sim. Aí, tá. Esse vídeo rodou. Ela pegou esse vídeo, que na época era uma fita cassete, levou até a tia Maria Gar, a antiga proprietária do balé Pavlova. E a Maria Gar, beijo para a Maria Gar, uma pessoa maravilhosa, uma profissional de excelência. Incrível, amo tia Maria Gar. E daí foi onde ela concretizou esse sonho de falar assim, não, traz essa menina aqui para vir fazer uma aula. E a professora Alexandra, daí, na próxima semana, falou, olha, eu preciso conversar com seus pais, tudo, e até então, criança. E daí ela falou assim, eu queria te levar para ir fazer uma aula de balé, topa? Já viu o teu potencial. Você já brilhava, amiga. Menina, hein? Lindo. Aí, ok. Aí a minha mãe falou assim, vai, minha mãe, né? Minha mãe falou assim, eu não consigo levar. Não dava para minha mãe sair do sítio e me acompanhar. E daí eu, com 10 anos... E vocês tinham condição financeira para você cursar o curso de balé ou você conseguiu gratuito? Até tinha condição financeira, sim, tinha. Mas, na época, o meu pai não queria investir. Porque ele achava que não dava retorno. Coisas de antigamente, né, gente? Coisas de atualmente também. Então, vamos lá. Ela tem a escola de balé, ela tem a escola, ela vê lá as dificuldades. Mas, assim, é que eu vejo por mim também, né? Meu pai também é a mesma coisa com relação ao balé. E quando eu comecei a desfilar, ele falava que era coisa de gente que não era legal, entendeu? Que o lugar, que boate era lugares, não desmerecendo, pelo amor de Deus, mas lugares que tinham meninas, garotas de programa. Ele sempre teve uma correlação. E, com o tempo, mas é muito engraçado, vai se descobrindo outras linhas, né? Aí você começou... Aí eles aceitaram? Isso, aceitaram, claro, porque daí é minha mãe, né? Porque a mãe é a fortaleza, né? Bonitinho. Ainda mais que você falou que foi criada com muito amor, a família é tudo, claro, gente. claro. Aí eu vinha para a cidade com a Kombi dos professores, almoçava na tia Marta, maravilhosa. Um beijo para minha tia, que eu amo. E daí eu ia para a escola Pavlova. E daí lá eu fazia balé e jazz. Mas daí o teu pai não apoiou, não queria investir nisso. E daí como é que você fez? Você falou para elas, olha, não tenho como, meu pai não quer. Na verdade, a tia Maria Gar me deu uma bolsa parcial. Eu não lembro na época se era 30%, 60%, eu não vou lembrar. Certo. Mas como eu pagava? A minha mãe vendia galinha. Daí a tua galinha mãe te apoiou. Caipira, ovo, queijo, entendeu? Entendi. Que é o que a gente... Porque minha mãe não trabalhava fora. Você deu um jeito Isso. e tua mãe ajudou. Eu fazia vagonite, ponto cruz. Você foi buscar. Você tá vendo como que a gente se esforça, que a gente vai atrás do que a gente quer, garotada? Isso daí é ensino, né? Aí a minha mãe tinha algumas pessoas que vinham para a cidade vender o produto, no caso, o guardanapo, a galinha, o ovo, queijo. E daí, a partir disso, não dava muito. Mas né? você conseguia, pelo menos, estudar o que você queria. Conseguia tirar um dinheirinho para pagar o quando você começou a estudar, você se encontrou naquilo, realmente? Me encontrei. Foi onde... Foi assim... Sabe quando você entra num castelo?
Ai, que bonito. Eu nunca fui para Disney, mas eu acredito que seja a mesma sensação. Sim, com certeza. É muito mágico. Então, ter entrado... Eu lembro do primeiro dia, quando eu entrei no balé. Foi algo, assim, tão surreal que eu não consigo explicar em palavras. Eu falei assim, não, esse é o meu lugar. É o amor de profissão, né? Que Sim, esse é o meu lugar. E daí eu comecei a estudar, claro. Fiz muitos anos de balé, me formei em 2009 em balé e jazz. Aí eu voltava, estudava a tarde toda, aí eu voltava com a circular dos trabalhadores, né? E daí, vida que segue. Isso era Não, e daí 2 tem um vezes a detalhe que semana. ela me falou, que ela ia até o sítio de circular, e depois do sítio ela tinha que ir a pé até a casa dela, que davam quantos quilômetros? 4 quilômetros à Com noite. 10 anos de idade, minha gente. Então, é que eu falo, além dos pais, né? Sua mãe ter acreditado muito. Ela rezou bastante. Rezar. Então, daí ela fala, daí uma coisa muito legal, gente, que é lindo, que eu achei lindo. O terço, que a gente fala sim. brincando, ela rezava terço e ela reza até hoje terço. Sim. Então, a mãe dela rezava muito para proteção. Sabe? Olha que sensibilidade, né? E acreditar e deixar você fazer isso com 10 anos de idade 10 anos. sozinha, andando 4 quilômetros para chegar em casa. Isso. Só que antigamente também não tinha tanta. Mas e poderia tinham ter as acontecido um pessoas. monte de Ah, coisa, sim. que, né? Mas enfim. Coisa que eu o acho. terço ajuda, com Sim, certeza. com a certeza. reza. Eu acho que hoje, eu não sei se eu deixaria minhas filhas fazer Então, eu isso. tenho um filho de 10 anos, ele quer voltar da escola sozinho, eu falo, ai, ainda não. Mas é porque o mundo está diferente, né, amada? Então, assim, e eu só tenho um, né? Eu falo brincando, não, pelo amor de Deus, não é que eu cuido, não mimo, né? Mas eu cuido, né? Por causa das coisas que estão aparecendo, que estão acontecendo. Mas poderia ter acontecido, mas graças a Deus não, né? E a reza com certeza te protegeu. E a minha mãe, nossa, coitada. Então, eu fico imaginando, eu sendo mãe hoje, aquele coração de mãe, o que ela não ficava pensando? O que poderia acontecer? Esperando, Não contando tinha os celular, minutos. não tinha meio de comunicação. nada. E a tua vontade de querer fazer isso. Sim. Que lindo, que lindo. Desde os 10 anos já sabia o que tinha dentro do coração dela, a missão de ensinar. Hoje, né, que ela ensina a dança, mas de dançar. É lindo demais a parte artística, né? É, sim. É entrega, né, pra É tudo. entrega. Disposição, querer, acreditar e ir atrás. Sim. Aí você estava estudando. Isso. Aí, como bailarina, né, amava, a gente participava de apresentações e tudo mais. Ficava nervosa na apresentação? Até hoje. Então eu também tinha os butterflies na barriga. Nossa, eu ficava assim, muito tensa quando você eu ia fica apresentar. nervosa até começar. Depois que você entra umas 3, 4 vezes no palco... Você se diverte. É como se você estivesse andando no corredor de casa. É muito gostoso. E nisso, eu fui desenvolvendo. E daí, com 15 anos, meus pais vieram para a cidade para a gente continuar os estudos, né? E daí a gente começou a morar aqui. E aqui eu comecei a trabalhar. Eu dava aula em creches, aqui pelo Apucarana Ensina Dança, que é um projeto da tia Maria Garni. Foi assim um projeto que me fez crescer bastante, cresceu muitas meninas. E muitas das meninas que desenvolveram dentro desse projeto hoje têm escolas de dança por aí. Então, a tia Maria Gar, ela disseminou essa cultura, esse amor aqui. Então, enfim, e a doação também, doação. né, gente? Porque eu falo assim, quando as crianças estão em esporte, atividades, mostra outros caminhos, né? Porque começa a ter toda uma disciplina, um ensinamento, o querer, e as crianças brilham, né? Em pensar que pode ser ou uma dançarina ou em qualquer outro esporte, sei lá. Ou né? mesmo que não for uma bailarina, a dança, ela te abre portas para você ser extremamente responsável, criativo em qualquer área que você Eu fiz balé bastante tempo com a Maria Gar. Gostaria de ter seguido, mas é que eu falo, cada um tem a sua área, acabei indo para outro lado, mas faz parte da parte artística, né? Eu aprendi muito lá. Né? Entrar no palco, aquela tensão. Desenvolve caráter. Os treinos, exaustivamente. Eu tiro o chapéu para as bailarinas, porque é quase que mais que teatro, porque eu já fiz teatro, mas é porque a técnica aperfeiçoada a um grau que o teatro, a gente consegue ainda dar uma mudadinha, faz um caquinho. Improviso. Agora, o balé clássico, não. Não. É aquilo naquilo. É treino e perfeição. E perfeição. Muito legal.
Por isso que você está onde você está hoje, amiga. Você foi resiliente, né, com isso. Muita paciência. Muita paciência. E gostar do que faz, Sim, né? muito. Aí você muito. dava aula para as meninas, então você Isso. acabou, Aí já lá começou o seu legado nesse de ensino, já com 15 anos. Com 15 anos, exatamente. Muito. Então, assim, a gente olha e fala, ai, muito, muito jovem. Não, não era muito jovem. Hoje eu vejo meninas que começam até com 13, Caramba. que, graças a Deus, os pais apoiam. E assim, Uhum. porque entendem que o mercado, ele é deveras cruel, Sim. mas é para aquelas pessoas que realmente fazem por dom de querer algo a mais na vida, né? E daí eu comecei a dar aula na creche e nas creches, e daí foi meu primeiro contato com a diversidade de pessoas. Entendi. Entendeu? E daí eu comecei Aí mudou a lidar... teu olhar. Sim. Né? Eu comecei a entender como que funcionava a determinada particularidade de dança para uma criança X, para uma criança Y. Por quê? Porque nós somos diferentes, Sim, né? sim. E também lidar com vários diretores, professores. Mães. Mães. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu quero uma coreografia para daqui uma semana. Eu quero que a minha filha brilhe, porque deve ter tido egos também, né? Mesmo mas sendo em é creche. normal, É sim. normal. É normal. Uhum. E daí a gente tenta lidar da melhor forma possível, onde todas precisam brilhar. Todas são especiais, né? Claro. Aí, a partir disso, eu falei, opa, eu preciso desenvolver mais. Como lidar com essas crianças? Olha só, já com 15 anos. Como lidar, como facilitar esse aprendizado para elas? Como trazer qualidade para essas meninas? Como fazer com que elas dancem mais do que até eu dancei, né? Uhum. E daí eu fui começando a querer estudar. E o porquê? Então, assim... Então, você foi atrás da psicologia para te ajudar sim. a fortalecer. A psicopedagogia, né? Então, e também, assim, quando a gente ensina, né? Não sei se é o meu ponto de vista, a gente quer sempre que, para quem que a gente está ensinando, seja... Não 1000 vezes, que seria muito, mas sempre melhor que a gente. Com porque, certeza. Né, a É gente o meu vai foco. pegando o teu melhor para passar para aquilo ali. Por isso que é importante. As pessoas, às vezes, falam assim, ai, mas é caro. Gente, foram quantas horas de estudo, quantas horas de treino, quantas horas de aprendizado, de uma vida. Não é caro, gente. É um investimento. É um para a vida. investimento que ela está dando todo já moldado para a pessoa já começar fazendo direito. Tudo que ela errou, onde ela vai tudo que ela não desenvolver em acertou. todos os ângulos da vida. É muito importante. E a dança abre o horizonte. E é o que eu falo para a minha equipe. Eu falo, meninas, vocês têm que ser melhores do que eu 1000 vezes. E os seus alunos têm que ser melhores do que vocês 1.000.000 de vezes. Porque é onde a gente começa a entender esse ensino progressivo. Sim, sim. Entende? Então, e assim, talvez não só na dança, mas como gente. Como pessoa, Que daí, exatamente. ontem, a gente conversando, como é importante a bondade no coração, como é importante a tua visão com essas crianças simples que você dava aula, Sim. de ajudar, porque assim todos temos condições, com certeza, né, de alcançar alguma coisa. Todos e às temos. vezes vem como a gente é ajudado e você também de foi um olhar ajudado, carinhoso, de um olhar carinhoso de ver aquela criança é uma pessoa. Né? Não vamos tirar ela fora. Tem dificuldade? Tem, todos temos. Sim. E, às vezes, a dança, o teu olhar carinhoso faz a pessoa enxergar o futuro. E né? voltando à professora Alexandra, se eu não tivesse esse olhar bondoso de um professor, eu jamais teria trilhado a dança. Porque, assim, na humildade dos meus pais e no pouco conhecimento de uma família que só é do agro, jamais iria pensar em balé. Sim. Então, assim, lá da minha família, eu fui a única fruta que caiu bem longe do pé. Que legal. E caiu bem, viu, gente? Tá ótimo, né? Ninguém dançava. Sua mãe deve ter orgulho, seus pais Sim. devem ter orgulho de você. Diferente. Têm, que bom que com o tempo eles foram entendendo e te apoiaram e que hoje, né, acaba te dando apoio ainda. É porque eles me veem transformando vidas. Que lindo, gente. Bonito. É isso. Então, assim, o orgulho deles não é nem por tudo pela escola. Não acho que não é nem isso. É como as pessoas são dentro da escola e como elas entram e como elas saem. É diferente. Bonito. Então, por isso que eu digo, tudo tem um porquê, né? E daí, com o tempo, a família vai entendendo e que vai mostrando, que você vai mostrando o caminho, que não é só da dança, é de disciplina, é de atenção, é de mudanças, é olhar carinhoso. É de caráter. Eu falo do caráter porque... Você viu que eu falei isso mais de 2 vezes? E tem muito porque é isso, porque faz parte da educação. Sim, sim. Faz parte... É claro que é a família que desenvolve isso, é o berço carinhoso.
mas o ambiente em que a criança, né, está inserida é onde ela começa a sugar o mundo para ela e começa a desenvolver aquele ser para o mundo futuro, né? Então a gente cuida do nosso futuro. Como não ter esse olhar atento e tão cuidadoso? Então, hoje a gente tem bastante informação, mas você imagina, na minha época, era o caráter da minha família, né? Que graças a Deus era bem legal. Mas hoje tem mais informação sobre isso, né? Você quiser, o Dr. Google e etc., né? Ajuda bastante. Mas, assim, a família tem que querer isso. Exato. E muitas vezes a correria, não vamos crucificar ninguém, a correria. E estando em algum lugar que está voltado para estudar, para o bem, tendo a união, que eu vi que vocês têm uma união ali dentro entre as professoras, uma conversa, uma escuta. Sim, né? Uma empatia. A empatia, eu acho que isso é muito valoroso. Muito valoroso. É muito importante, não só dentro de uma empresa, mas dentro de qualquer relação. Dentro de qualquer relação. Porque se eu não tenho essa empatia com esse trabalho da minha colaboradora, da minha professora, eu não consigo desenvolver ela e ela não consegue desenvolver os alunos. Então, assim, cada um tem uma particularidade. Então, quando a gente vai fazer plano de aula, a gente faz planos de aula semanal. Semanal, porque o desenvolvimento do nosso aluno, ele não é somente assim, mensal, semestral, a gente muda o plano. Não, é semanal. Vocês vão sentindo o que está acontecendo com aquelas... Porque cada classe é uma classe, claro. né? A diversidade, e vai adaptando para cada adaptando. E sempre acelerando, nunca trazendo para trás. Sempre. E tem por quê, gente? Que tem que acelerar por quê? Porque faz você pensar lá na frente. Exatamente. E faz eles... Porque, assim, os alunos, embora eles tenham pouca idade, digo com 7 anos, tá? Eles têm ambições. Claro. Eles querem, por exemplo, hoje eles vivem no mundo encantado, né? Vamos assim dizer. Então, eles querem ser aquilo que eles olham no YouTube, na televisão. Então, a gente precisa proporcionar... Sonhos, claro. E, assim, a gente precisa proporcionar isso com qualidade, segurança e pé no chão. Então, a gente vai desenvolvendo aquela criança para que ela alcance aquilo. Claro que de uma forma, hoje, tecnicamente, mais lúdica do que uma aluna de 9, por exemplo. Porque ela são já muito crianças, sabe. né? Apesar que mesmo uma de 9 ainda vai ter, né? Eu tenho um filho de 10, ainda tem a parte lúdica. Eles estão mais maduros, mas ainda Mas ainda assim, já vai amadurecendo aquele sonho. Isso. Então, a gente vai ficando mais responsável, tem várias coisas. Então, hoje, a gente vê que, graças a Deus, os pais eles estão mais propícios à arte por causa dos filhos, porque dentro da escola a gente consegue educar os filhos, para os filhos educarem os pais nessa parte artística de que é importante aquilo para mim. Você imagina, bom, eu ainda não tenho as minhas com 7 anos, 8, mas né, elas têm 1 ano, 1 ano e 3. Então, ela é mãe, então vamos voltar, depois a gente vai voltar na história dela. Ela tem 2 escolas, tá? Ela tem 2 bebês e tá com um bebezinho na barriga vindo. Francisco. E daí o Francisco, eu falei pra ele hoje, falei assim, que corre da mãe, hein, filho? Corre. É bonitinho, esse parabéns. aqui já pula, obrigada. Nossa, parabéns. Vai, continua daí a tua história, depois a gente chega nas escolas. Porque você imagina, daí no caso, só pegando o gancho. Mãe, é importante eu fazer aula. Mãe, é importante aquilo. Então, como que eu não vou proporcionar isso? Não é? Porque dentro a gente cria essa educação de por que é importante. Porque ela vai criar disciplina, ela vai concretizar aqueles sonhos, ela vai desenvolver trabalho em equipe, que hoje a gente não trabalha sozinho, a gente não vive isolado no mundo. Sim. Então, elas vão... Além de postura, porque bailarina fica chique, hein, amiga? A gente nem entrou nesse demérito depois, ainda. vamos lá. Porque... a minha postura é graças ao balé, gente. Isso mesmo. Então, assim, quantos problemas físicos a gente já não evita, previne, né? Isso quando é o ensino correto, né? Lógico. A dança, a musicalidade, o sonho, né? Quando você está fazendo espetáculo, quando você está treinando, você flutua. Sim, quando você gosta. Exato. Quando você for independente de que profissional você queira desenvolver, mas tudo é uma arte. Eu vejo assim o médico como um artista do corpo. Que arte que ele não faz numa cirurgia? Sim. É a arte de cura. É verdade. Né? O advogado é a arte da palavra, de resolver aquela situação da melhor maneira. É lindo, cada um tem a sua... Nossa, muito lindo muito artístico. Então, assim, olhando por esse ângulo, né, a arte das palavras, porque
são brechas e brechas e tem que ser muito articulado. Então, e o advogado tem que ir para um lado, para o outro, para, né, tentar mostrar a verdade. O professor, dentro da palavra. né? Que para mim o professor é o ser mais honroso do mundo, porque ele que ensina todas as profissões. É verdade. A arte de ensinar, gente. É muito. É lindo, gente. É ter muita raiz. É muita raiz. Que é o que eu estou orando falar. Você vai dar aquilo que você aprendeu, estudou, filtrou e deu o melhor para o próximo. Isso, olha que lindo. Então, a arte de ensinar é maravilhosa. Por isso que eu acho que os professores tinham que ser muito, mas em todas as áreas, muito bem pagos, porque é o futuro do Brasil. É o futuro do mundo, aliás, né? Do mundo. Agora Aí eu comecei depois a dar aula em Jandaia, a substituir uma professora, né? Junto com uma professora, e daí ela foi ficando doente, né? E daí eu fui tomando esse espaço, porque ela teve que pedir a licença. Ah, bichinho. Sim. E foi ela quem me apresentou a cidade de Jandaia, que é onde eu dava aula lá num espaço de dança. Certo. E lá eu comecei com 21 anos. E hoje eu tenho 33. Gente, mas a tua história é muito linda e muito rápida, né? Mas antes de ir para Jandaia, eu já dava aula no Balé Pavlova aqui. Então, aí a Maria Gar me contratou. Então, assim, tudo tem um gancho, né? Certo. E daí eu comecei a desenvolver. Falei assim, opa, eu quero dar aula. É isso mesmo. No início eu fazia faculdade de serviço social. Gente. Nada a ver, né? Mas é legal, porque daí assim, parece que não, mas o que você dava aula lá atrás nas creches. Sim, exatamente. Tem tudo, o tudo que linkado. parece que é nada a ver, tá hoje fazendo um porquê. Sentido. Exatamente. Fiz serviço social, me formei, tanto que eu trabalhei 1 ano na gestão do Beto Preto aqui. Olha que legal. A gente desenvolveu a residência inclusiva. Então, a primeira residência inclusiva. Tem os porquês? Isso. Aí eu fiquei assim 1 ano. Aí eu vi que não era para mim, que eu não tinha o mesmo amor quando e nisso eu estava paralelo entre trabalhar como assistente social e como professora de dança. Mas você acabou aliando tudinho na tua escola. Sim. Você acaba fazendo o mesmo trabalho. Com certeza. Só que diferenciado. Exatamente. Então, tudo foi me trazendo essa bagagem. Né? Nada é perdido. E concluí. Aí eu comecei a dar aula lá. E lá eu comecei a entender o mundo do universo de competições. Tá. Porque daí lá eu tinha passe livre mesmo para desenvolver a coreografia que eu queria criar. A diretora na época me dava bastante liberdade assim nesse sentido. Então eu conseguia levar os meus trabalhos para fora, em mostras culturais, competições de dança, e nisso foi dando resultados positivos. Que legal! A gente foi ganhando reconhecimento. E daí você conseguiu botar toda a tua arte. Isso. E estava tendo um retorno nas competições, Sim. ganhando e tendo visibilidade. Exatamente. E daí, é claro que é uma vitrine as competições, sim, né? Sim. É onde a gente vê como que está o nosso trabalho perante... Sim. E daí foi onde eu fui começando a perguntar mais porquês. Mas por que está acontecendo isso? Por que ainda os nossos alunos ainda não fazem isso? Por que ainda a gente encontra essa dificuldade? Eu preciso encontrar o pulo do gato aqui ainda, sabe? E quando a gente dava aula, a gente não tinha essa mentoria igual eu tenho com as minhas equipes, com a minha equipe de eu preciso ensiná-las a dar aula. Nós temos uma apostila, nós temos um método de ensino, nós temos um desenvolvimento onde... hoje a Brisé Volé de Jandaia vai para o 5º ano. E daí tem sempre coisas que a gente precisa pontuar, melhorar, atualizar. Né? A gente fala, opa, isso aqui não deu certo. Como melhorar isso? Então vamos por esse caminho. Deu errado. Não, volta, vai por outro. Deu certo, continua, potencializa. Então, isso eu nunca tive. Isso eu criei. Você criou dentro da tua escola, vendo as dificuldades que você passou lá atrás, claro, e que passa hoje. Porque interessantíssimo. Tanto que as minhas professoras chegam, mas por que eu não estou conseguindo? É por causa disso. Então, vai por aqui. Então, daí os porquês dela, desde quando ela tinha 10 anos, que a gente começou a conversar, ela sempre se questionava para ir um passinho acima. Ela está usando isso toda na metodologia da escola. Exatamente. Fantástico. E daí, continuando, aí eu fui e falei assim, opa, esse negócio está dando certo. Aí eu falei, mas eu preciso de mais. E onde eu vou conseguir mais?
como você falou, eu rezo o terço mesmo. Então, e eu é de acredito, verdade, é de não é verdade. brincadeira não, gente. Ela diário. reza, ela falou que ela é diário. Nossa Senhora. E daí todas as dificuldades que a gente começou a falar, eu falei, vamos rezar o terço. E aprendi isso e vai ficar pra minha vida, porque é É muito verdade, bonito isso. porque o muito terço ele bonito. é milagroso. Eu não vejo tudo que aconteceu na minha vida somente por sorte. Eu acredito que isso não existe. Eu não acredito em sorte. Não, você lutou. Eu acredito em oração, Deus. em Deus, e que ele Propósitos. e se for da vontade dele, que seja da vontade dele. E ele vai me mostrar. Então, tudo que aconteceu não foi assim somente um caminho de muita resiliência e paciência. Foi um treinamento que ele teve que me barrar em várias etapas da minha vida para eu mudar o ângulo e ir naquela direção. Sim. Porque eu achava que era X, mas era Y. E graças a Deus. Mas, enfim, aí foi onde eu falei assim, eu preciso de mais. Aí eu fiz fisioterapia. Sou formada em fisioterapia por causa da dança. É, que tem tudo a ver, né? me Porque formei, lesões, etc. lesões. Porque eu falo, gente, treina demais. Eu dancei com sapatilha de ponta. É desafiador. Claro. E a fisioterapia fez você Sim. também ajudar a melhorar Não, a 100%. qualidade tua de vida e das Claro. meninas que estão Prevenir lesões. Então, Nossa, assim, bárbaro. quando claro que a técnica da dança ela é tão particular e minuciosa que o professor, qualquer um sabe ensinar balé, mas não é todo professor que sabe corrigir balé. Olha Então, as por diferenças, exemplo, hein, exatamente. Uhum. Então, é na correção que o bailarino ele potencializa ou ele se destrói. E isso é um tão atleta, na verdade. responsável, É um exatamente. atleta. O bailarino não deixa de ser atleta. Tem que ser melhorado, direcionado para não acontecer coisas que trave pro resto. ou Machuque. machuca, que ele pare de... Imagina um sonho interrompido de um atleta. É frustrante. Verdade. É frustrante. Nossa, enfim. Então, assim, com medo disso, eu falei assim, eu vou fazer a fisioterapia porque ela vai me dar esse respaldo, esse embasamento, essa assertividade. E foi isso, batata. E não é só nisso que ela falou. Ela mudou coisas dentro hoje da... Tanto que, por exemplo, um exemplo, você ia falar da barra, né? Da barra, do piso, que ela tem um cuidado. São várias coisinhas que dentro do estudo dela, para ficar mais funcional. Sim. Por exemplo, o piso flutuante ele tem que existir. Ele tem que existir. Tanto que, graças a Deus, lá no Pavlova sempre teve isso. A Tia Margar sempre teve esse cuidado. Graças a Deus. Então, a gente nunca sabia por que era. Olha só. Mas o piso flutuante faz com que... Você imagina o seu filho, né, o bailarino, saltando, mesmo que seja um salto de 5 centímetros. É 7 vezes o peso do corpo, impacto na sua articulação. Imagina treinar 1 hora. Você imagina treinar 9 anos. E 9 anos? Nossa. Agora bastante. você imagina subir em cima de uma ponta, que é em cima do seu segundo dedo do pé, que é no segundo dedo. E você ter essa estrutura impactada quando você for aterrissar no chão com aquela sapatilha, você imagina, 9 vezes numa sapatilha de ponta. Nos dedos, né? São dois, dedos. Os principais são os dois, sim, né? Agora, imagina a articulação do pé que é ligada à coluna vertebral. Então, assim, gente, olha a importância do sério. estudo teu dentro da dança. Um ombro mal colocado impacta. Lesiona. Um braço mal colocado impacta. Então, assim, é muito sério. E hoje a gente vê coisas assim que só Deus duvida, né? E por isso que a gente tem que fortalecer e desenvolver a arte de ensinar mesmo com qualidade. Sim. A barra de madeira, eu desenvolvi isso lá na escola. Na verdade, eu via isso em algumas instituições, como o Teatro Guaíra, eles têm barra de madeira. E daí a gente também falou sobre isso, que além, né, de proporcionar o conforto, tem uma coisa de limpeza, de energia. Que né? elas são de eucalipto branco, que é para o próprio desenvolvimento pulmonar, respiração. Porque e tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque você precisa aprender a respirar, que é com o diafragma, e não aqui em cima com o tórax. Então, assim... E daí é o que a gente fala são detalhes, mas que faz uma diferença na qualidade de vida, na apresentação. Potencializa cardio. Potencialização do esporte, porque acaba sendo um esporte. Porque você imagina, quando você potencializa cardio, você consegue desenvolver tecnicamente com que aquele bailarino desenvolva melhor. Agora, isso voltado àquela barra que ela exala, a substância para que você...
consiga respirar, limpe os seus pulmões. Gente, isso tudo melhora. É tão lógico que eu falei, mas como é que a gente nunca pensou nisso antes? E é só estudando mesmo, sentando e trazer qualidade. Então, mas daí você pensa, né? Toda a tua bagagem começou lá com 10 anos. Ela foi indo, estudando, aprimorando, aperfeiçoando. Cara, é fantástico. Por isso que eu falo brincando, quem começa cedo, alcança cedo, né, Sim. gente? Aprendizados. Aí ok. Aí foi dando certo. A fisioterapia foi me embasando. Eu já mudei todo o meu plano de aula. Fui vendo que as competições foram dando mais resultado, mas ainda faltava. Eu falava, mas por que de novo? Por quê? Ela e os porquês, adoro. Por que o meu bailarino só gira 2 piruetas? Por que a gente vê bailarinos girando 4? Como que o meu bailarino... por que aqui as nossas aulas são apenas 2 vezes na semana e lá fora são todos os dias? A gente sempre... Eu sempre cresci com a crença de falar assim, porque aqui a realidade é outra. Não, mentira, a realidade não é outra. Tem que ser igual em todo mundo, só que aqui a cabeça é outra, de quem comanda, entendeu? Boa. De quem comanda. Então, por exemplo, a arte do esporte, balé clássico, ela tem que ser desenvolvida para turmas a partir de 12 anos, 11 anos, já vou dizer, todos os dias. Tanto que lá na Brisé, eles fazem balé todos os dias. E para eu desmistificar... E essa coisa, só 2 vezes por semana? 2 vezes na semana, 1 hora. Gente, como é que o bailarino vai atingir o que ele quer, com a potencialidade que ele quer, com a beleza que ele quer? É uma ginástica, com treinos específicos para a dança. Com apenas 2 vezes na semana, 1 hora. É humanamente impossível. Aí eu vou querer exigir que o meu bailarino suba na ponta e que ele fique fisicamente saudável daqui uns 4 anos, sem ter nenhuma lesão. A conta não vai fechar. Aí foi onde eu falei, ai, Deus, eu preciso de alguma coisa. Eu não sabia do que eu precisava, mas eu precisava. Olha só. Que lindo. Vai lá, gente. Vai estudar, porque tem alguma coisa que está pegando. Conheci uma professora maravilhosa, a Melina Oliveira. Ela é minha mentora, já fazem 6 anos. Ela é formada pelo Balé Bolshoi. E nós temos aula, basicamente, todos os dias, de 2 horas. Exatamente. Então, e daí vão falar assim, olha, ela estuda e continua estudando até hoje. Claro. Ela ia em Paranavaí, né? Ibiporã. Ibiporã. Ela ia em Ibiporã para ter aula com ela a Melina, o dia todo. E hoje ela faz, né, de uma maneira diferente. Online. Mas assim, pensa que, assim, poderia ter falado, já estou bem, estou com a escola, tá tudo bem. Não, ela quer cada vez mais e melhorar para os outros. E os porquês ainda existem. Aí, ainda continua. E isso é bom. Isso é bom. O teu veículo, né? E hoje eu vejo que, assim, existem as modalidades que a gente dá dentro da dança, que é dentro da Brisé Volé, que nós oferecemos balé clássico de repertório, jazz, dança contemporânea, dança do ventre, preparo físico para bailarinos focados neles. Enfim, e dentro de todos esses quadros, o balé clássico é a base. Então, se o balé clássico não for bem desenvolvido, eu não consigo desenvolver bem o meu bailarino de jazz, meu bailarino de contemporâneo, meu bailarino de dança do ventre. E eu tenho bailarinos que são multifacetados lá. Eles fazem várias modalidades, que faz o balé, o jazz, o contemporâneo, a dança do ventre. Então, assim, eles são bailarinos completos, que é onde a gente vê o desenvolvimento primoroso, não só nas competições, mas no desenvolvimento dele como profissional, como pessoa, claro. E hoje a gente colhe frutos do balé clássico que lá, quando eu tinha 10 anos de idade, eu falava, nossa, isso era impossível, entendeu? Então, quando eu comecei a dar aula com 15 anos, eu falava, nossa, mas que... Hoje, os meus bailarinos... Consegue o que você gostaria de ter tido. Exatamente. Mas eles são a minha... Olha só que coisa forte. Eles são, hoje, aquela minha visão com 15 anos de por que os meus bailarinos não são aquilo. E hoje eles são. Que bárbaro. Que presente de Deus. É um presente de Deus. Então, essas pessoas que apareceram na minha vida, a professora Alexandra, a tia Maria Gar, a professora Kelly, né, que é o que me apresentou, Jandaia, a Cristiane, que é o que me contratou lá para trabalhar lá na escola dela.
a Melina, são pessoas assim que trilharam esse caminho. Elas construíram a Brisé. Que Porque bonito. eu não consigo ver a Brisé Volé é minha. Não, a Brisé Volé é nossa. Não, É um nossa. conjunto. É um conjunto. A gente não consegue nada sozinho. Não, porque a equipe construiu a Brisé. Entendi. É que nem assim, quando a gente é mãe, a gente não nasce mãe, né? Não nasce mãe. Eu falo, não vem com manual, minha gente. Manual. É igual a Brisé. A Brisé não veio pronta. Ela foi construída. E aí que é uma coisa bem legal, assim, que a gente acabou conversando. É lógico, gente, às vezes a gente vai tomar um passo, né, para cá, um passo para lá, vai mudando os percursos, vai aprendendo, vai vendo o diferente e querendo mais e mais e mais. E tem algumas pessoas que acabam falando algumas coisas que talvez não tenham necessidade, que nem sabe da tua história. Nem sim. sabe o que está acontecendo, os porquês, de novo. Acho que a única pessoa que sabe da minha história é você. E agora o seu programa. Porque a gente não fica... não dá tempo também, não né, dá amiga? Também. E também não tem relevância. Necessidade. E daí, quando ela começou a contar vários detalhes, assim, eu falo assim, gente, como é importante a gente estar centrada. Porque, assim, é lógico, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas tudo tem um porquê. O coração da gente, as vontades, o querer... A ocasião está levando por um caminho que você pensa e depois acaba indo para o outro. Enfim, são várias vertentes. Então, assim, quando alguém quiser perguntar, pergunte para você mesma. Vem aqui, ó, tipo, olha, o que está acontecendo? Vai lá e conversa. Meu Deus, isso é ensino de vida. Porque é muito, né, eu falo muito raso, muitas pessoas acharem. Achismo não é verdade. Sim. Não é? É verdade. Então, assim, quer saber de mim? Vem aqui, minha filha. Vem cá. Vem. Josi, é isso. Rolar. Não é? Sim, é. Lógico, tem muita gente que mente. E eu sou uma pessoa que eu prezo muito, não gosto de mentira. E todas as pessoas que eu tenho tido contato ultimamente são pessoas muito reais. Isso que, para mim, é a glória. Eu saio daqui flutuando. Por quê? Porque é a energia que a gente está emitindo. E eu quero isso para as pessoas do bem. Né? Mesmo. Então... Quer saber alguma coisa? Pergunte. Vai lá e pergunta assim, olha, o que é isso, é assim, assado, cozido? Não vai doer? Vai? Não. Então, assim, a história dela é muito complexa, que tem muita coisa para a gente falar. Mas vamos lá. A partir do momento que você engravidou, que você soube, que foi bonitinho que eu achei, né? Você soube da sua gravidez. Conta para a gente. Dos gêmeos, não do Francisco. Quando eu soube que eu estava grávida, na verdade, assim, já queria mesmo, né? Eu terminei a faculdade de físio, aí agora a gente está pronto, porque eu sou casada com o Fabrício, a gente é casado há 6 anos. Parabéns, Fabrício, sua mulher é incrível. Não, ele também é incrível, porque se eu Mas atrás de uma mulher incrível vai ter o quê? Um homem Preciso incrível. falar. E ele, assim, ele apoia tudo. Que bonito. Ele apoia tudo. E, assim, quando a gente soube que estava grávido, né, grávidos das gêmeas, foi, assim, uma surpresa tão grande, porque nem ele tem na família, muito menos eu. Deve ter pego assim e falou, e agora? E agora, e a gente é muito, muito apegado em Deus mesmo. Se Deus deu, Deus vai proporcionar essa criação. Então, assim, já foi algo mágico. Ainda mais 2 meninas. E foi, assim, maravilhoso. A Clara e a Helena são meninas muito abençoadas, nasceram com muita saúde, são muito boazinhas. Então, mas nesse período você já estava com a escola, a gente pulou um pedacinho e eu vou voltar para trás para ela contar. Você já estava com a escola? Eu já estava com a escola em Jandaia. Isso. Aí foi a do Francisco, a de Apucarana. Ah, tá. E daí foi uma correria, a gente achou a das gêmeas. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou estudar? Como é que eu vou ter aula online? Como é que eu vou cuidar da minha equipe? Como que eu vou dar aula? Como que eu vou fazer espetáculo? Porque, querendo ou não, dentro da escola não é simplesmente você chegar, ligar um som, vamos lá dançar. Não. Tem as, como eu falei, as competições, tem as apresentações extracurriculares, tem os eventos de inverno, tanto que agora a gente vai fazer uma gala. A Gala Lier, que é uma gala de inverno, nas 2 escolas. Isso. E temos o espetáculo de final de ano, que é onde precisa toda uma preparação, estudo do repertório. Eu que desenvolvo... Não, isso vai roupa. Gente, é um espetáculo. É um espetáculo grandioso. Eu desenvolvo todos os croquis dos bailarinos, Ela me contou também que ela estudou para fazer isso. Eu estudei para fazer isso. Ela é ótima. Um beijo para o professor Dani Olive.
ver ele que me ensinou cada rabisco, como dar estrutura, leveza, textura, quais cores, enfim. Que show. Porque tem tudo a ver, dependendo, por exemplo, eu quero fazer uma coreografia amor e paixão. Não vou usar um azul. Sim. Eu vou jogar um preto, um bordô, uma traga, cores quentes. Caliente. Exatamente. Enfim, aí, até então, eu nunca quis ter, eu estava falando assim, eu nunca quis ter uma escola de dança. Não era o teu sonho? Não era o meu sonho. Olha, a gente está indo e está voltando, né? Mas tudo bem, gente. Faz parte da vida. Em 2020, aquele espaço que eu dava aula fechou. E daí, estava na época da pandemia. E foi onde ou eu estava na rua, e os meus bailarinos também. Nossa, que desafiador. Aí eu fui assim, então vamos tentar abrir uma escola. Na pandemia você fez isso? Na pandemia, uma escola de dança. Tô passada. Que corajosa. Muito. Foi muito mesmo. Foi muito mesmo. Foi bem desafiador. E como que era o processo todo interno disso, assim, para você conseguir ter aula, para ter o distanciamento, máscaras? Máscara. Como que respira fazendo balé? Meu Deus, foi bem desafiador. A gente demarcava 1 metro por 1, que era o que a lei exigia dentro de espaços fechados. Então, a gente demarcava com fita crepe. Higienização o tempo todo. Que desafio que além das aulas que o pessoal ia presencial, porque alguns iam, outros tinham medo, né? A gente fazia aula online, então tinha que atender o aluno online, atender o aluno presencial. E Você abriu uma escola no meio da pandemia. No meio da pandemia. Parabéns. Obrigada. Aí foi desenvolvendo, foi melhorando. A gente tinha fila de espera, porque não podia... Olha só, um investimento grandioso que é abrir uma escola. Ainda você não podia aceitar todos os alunos para bancar seus custos. Para bancar os custos, porque não podia entrar mais do que a sala permitia. Nossa, então foi desafio. bem difícil, mas foi dando certo. Naquele mesmo ano. E que bom que você não parou, né, amiga? Não. Que ótimo, que visão. Aí tendo que arcar com aluguel, água, luz, funcionário, né, registrados. O que é o amor à arte, né, minha gente? Só Deus na causa mesmo. Amor e muita resiliência, né? Aí, beleza. E daí, eu sempre quis voltar para Apucarana. Eu sempre quis ir. Mas nunca assim, talvez pensando em abrir uma escola, mas voltar. Enfim, daí foi ano passado, a Bruna Barbosa, né? Conta para as pessoas quem era a Bruna. Bruna era uma colega minha, a gente fazia balé junto, né? Fazia balé, jazz. E, assim, ela tinha um sonho sempre de abrir uma escola. Ela deu aula no municipal. Uma menina muito, muito, muito querida, né? Muito batalhadora, de fé também. E ela abriu a Bruna Barbosa em 2023. Fui até na inauguração, um mimo. Vocês a escola. eram super amigas. Sim, sim. Que legal. Colegas de profissão. E, por exemplo, eu lembro que na época que ela abriu a escola, ela falava, Aninha, onde que você pegou o seu piso? Aninha, onde é que você comprou o linóleo? Sim, então a gente foi passando. Aí vinha espetáculo, que é a parte mais pesada. Aninha, como é que você faz os figurinos? Quando é que você começa a vender tal? Então, uma ajudando a outra. Porque o começo é muito difícil. Claro, como tudo, né? E eu não tive ninguém mesmo para falar, e aí, com quem que eu posso me respaldar? Mas os teus porquês já está suficiente, amiga. Tanto que você estudou, tanto que você foi atrás, o tanto que você desenvolveu, né, nos porquês. Maravilhoso. E o medo de errar. Vamos rezar o terço. Vamos rezar maravilhoso. O terço. Aí tá. Aí, ano passado, veio a infeliz notícia de que ela teve câncer no colo do útero, né? E daí ela veio a falecer 4 meses depois. Ela lutou bastante, a família lutou bastante. Parabéns para o marido dela, Rodolfo, parabéns para ela, que ela deixou um legado. Muito querido, Rodolfo, de fé, ele reza o terço também. Então, eu preciso falar isso, porque é impressionante. Manda um beijo para Rodolfo. Rodolfo, um beijo. E gratidão, né? Gratidão. É um homem de muita fé mesmo. E daí ela já tem o Enzo, aí teve a Antonella. É uma menina linda, linda, linda. Vai fazer aniversário agora em junho. Lindo. Você continua com contato com ele? Continuo, sim, com certeza. Tanto que eu mando o vídeo
pro Rodolfo da Clara e da Helena, e ele me traz a da Antonella. A gente fica nossa, lá, porque elas têm basicamente a mesma idade. Sim, que desafio, porque para esse pai, gente, perder a mulher que Sim. ama, a mãe, né, Sim. num momento delicado, e ter passado por tudo que ele Por passou, tudo que gente. ele passou por Eles muito. passaram, né, que a família passa junto, e infelizmente ela veio a óbito, né? Infelizmente. E daí, na época, o Rodolfo ele me chama para ir ajudar no espetáculo. Foi onde eu fui, no espetáculo ano passado, que ela teve, né? Uhum. Aí ele fala que a diretoria, quem iria dirigir, era a Maria Gar e a Janaína. Certo. Aí, depois disso, muita coisa aconteceu, né? E foi onde a Maria Gar veio me procurar para falar, Ana, eu preciso que você dê aula, desenvolva a nossa equipe, traga o que você faz dentro da Brisé aqui para a escola da Bruna. Uhum. E como de terça e quinta eu estava com dias livres, que eu quase nem vou para Jandaia, que lá eu vou de segunda, quarta, sexta e sábado, que as meninas que tocam lá na terça, na quinta, enfim, Vai tudo. se arrumando, né? Sim. Bem, muito responsáveis. A Bruna. Você tem uma equipe pelo que você maravilhosa. fala, mas é por quê? Porque você fez a sua equipe. E elas são muito boas mesmo. bom. Elas são muito boas Manda beijo mesmo. para elas também. Um beijo para Bruna, Nicole, Maria Eduarda. Ai, porque faz parte toda da São nossa... maravilhosas. Você falou, ninguém faz nada sozinho, Sim, gente. as que passaram também são meninas que porque querendo ou não, já passaram Sim, e mas saíram. tem o Né? A teu nome Ludmilla, junto. Amanda, enfim, Maria, Isabelle. As Cada um vai meninas- depois por um Sim. caminho, mas teve São meninas muito os queridas. teus pontinhos na vida delas também, né? E lá eu só contrato quem é aluno, não contrato gente de fora. Assim. Ah, legal, É, legal. porque a gente tem essa visão que dentro da Brisé tem esses valores que são criados lá dentro. Nossa, perfeito, maravilhoso. Então, daí ela faleceu, você ela estava ajudando a faleceu. dar aula lá na A da aula, e daí o Rodolfo, em fevereiro, foi um mês que ele ficou, e ele é voltado para a agropecuária, né? Então, ele não entende muito Da de dança. Então, ele tinha que ter esse respaldo, por isso que ele contratou as competentíssimas, né? Maria Gar e a Janaína, para cuidar dessa parte do balé, o jazz, Nossa, deve ter danças sido urbanas. uma reviravolta na vida dele. Sim. Onde que ele trabalha mesmo, que você Ele falou? trabalha na agropecuária do Pereirinha. Ah, olha que legal. Que ótimo. E daí ele falou assim, então tá. Então ele tentou continuar com esse legado dela. E daí, faltando... nisso se passou um mês, as contas vieram, muitos alunos saíram, Nossa, deve ter sido um rebuliço. E daí ele sofreu bastante, porque ele falou assim, nossa, como é que eu vou desenvolver a escola, educar os meus filhos, tendo que pagar a equipe? Então, assim, para ele E não foi... sendo da área, né? Porque é muito complicado. e Com o trabalho dele ainda... Exatamente. Nossa, que exatamente. loucura. Então, ele ficou muito triste pelo que a Bruna ficaria triste, né? Imagina. Enfim, daí ele me liga e fala, olha, eu quero vender a Bruna. Na época, eu fiquei descobrindo que eu estava grávida do Francisco um dia antes. Olha, veio presente, veio 2 presentes para ela. Aí foi onde eu falei assim, ai, Rodolfo, eu acho que esse ano não dá, porque eu vou estar com muita coisa. Mas por quê? Mas por quê? Ainda bem que eu já tinha contado isso pro Fabrício um dia antes. Porque eu falei, porque eu tô grávida. Ele, ai, que maravilhoso, que não sei o quê. Porque, assim, é um desafio, né? Nossa! Você abrir uma empresa com uma carta de alunos pequena, tendo que fazer um investimento grande, porque eu tinha que dar uma repaginada lá na escola. A princípio, eu ia continuar com o nome dela. Com o nome dela, até para validar a própria equipe mesmo. Mas daí eu pensei, como que eu vou estruturar um nome que não é meu, no sentido de que ela faria exatamente como ela gostaria. Mas eu não sei como ela gostaria. Então, vai que eu fizesse e tomasse algumas decisões... Que não seria... ela não está entre nós. Mas o nome dela está deixando legado ali, era a escola um trabalho dela. lindíssimo e que da você Bruna. está... Então, é que eu digo, assim, cada um tem uma visão, né, da Entende? coisa. Aí foi onde eu falei assim, eu acho que tem que ser a Brisé. Foi onde eu conversei com o Rodolfo. Falei assim, olha, Rodolfo, então tá. Antes de conversar com o Rodolfo, Fabrício, e aí, vamos lá? Aí o Fabrício falou. Aí o Fabrício, vamos. Eu falei, então olha, vamos. Também é outro que, porreta, hein? Falei, Fabrício, né, a gente tá grávida, tem a escola. Eu pensei que ia ficar tranquila esse ano, aproveitar, né, a gravidez, porque a das gêmeas foi uma loucura. Ele, não, bora. Agora tá sendo 2. Tá 3, né? Porque daí você tem 2 ela e 2 escolas. Gente, parabéns, amiga. Parabéns. E daí, eu falei assim, bora. Então, foi onde eu falei, não, Rodolfo, então vamos fechar contrato. É isso.
tal valor X, E é até legal para as acordado. pessoas entenderem, porque depois que eu comecei a conversar, umas pessoas perguntaram, né, sobre o nome, por que que mudou e que foi tão repentino. Então, gente, tudo tem um porquê, né? Ela teve o contato mais direto que ela teve, né, com o esposo da Aham. Bruna, e que chegaram em acordos para tentar continuar a escola, Sim. e que ele não tinha condições nenhuma de tocar Ele não por queria tudo. mesmo. E assim, era muita coisa. Era muita Eu coisa acho, para assim, ele. Uma não, bebezinha tudo. Ai. E viver lutos, e beber, e tudo, gente. É um desafio. E ele acabou passando para a melhor amiga dela. É. E que ela está continuando a história dela. É lindo demais. Parabéns. Obrigada. Muito legal. E daí foi assim, então vamos colocar a Brisé. A primeira coisa que eu fiz foi mudar a fachada. Aí eu falei, eu preciso de uma inauguração aqui, Certo. porque daí não tinha como começar a divulgar. E eu acho que deve ter dado um babado para você, né? Porque Foi. nessa época, assim, porque como tem pessoas envolvidas, seres humanos, né? Sim. Cada um pensa de um jeito, cada um sim. vê de um jeito, cada um fala de um jeito. Por isso que eu falo, pergunte para as pessoas. Quando você quer saber a verdade, vá direto à pessoa, à fonte certa. Sim. Deve ter sido assim um rebuliço. Foi, mas também a gente não vai ficar não perdendo tempo explicando, porque não tem o que explicar. Não tem, cada um segue a sua vida, né? E daí deu tudo certo. E daí E eu tenho certeza que ela deve estar muito feliz com o teu trabalho. Sim, sim. Tanto que a gente trocava mensagens. Você de deve sentir muita como falta, que faz isso? não deve? Sim, bastante. Por isso que eu falo, gente, a gente tem dia marcado aqui, então vamos aproveitar para fazer o bem, aproveitar o teu dia. A única coisa que a gente sabe é agora. É verdade. Né? E daí eu falei assim, vamos marcar uma inauguração para começar a dar start nisso. E daí foi a inauguração dia 12 de abril. E a partir disso, eu dei uma repaginada lá na Brisé para tentar deixar o mais parecido com a Brisé de Jandai, assim, né? Certo. Barras de madeira, né? Piso. Dá um ar, né? Até diferente o nome mesmo. Né, da escola que você já toca. Aí, quando mudou para a Brisé, saiu mais alunos. Saiu. Porque daí são os detalhes. E tá tudo bem, né? Porque eu acredito que os pais não conheçam muito o meu trabalho. Embora eu já tenha aqui um passado, mas eu acho que não sei. Nem todo mundo sabe. Porque eu saí daqui em 2018, né? Faz um tempinho. E não é que eu falo assim, talvez saíram por outras coisas também. Tem tanta coisa hoje que está acontecendo no mundo, né? Claro. E eu tenho certeza que vai redobrar o teu público, E também como já está, né? E hoje tá entrando. Então, quando eu comprei a Brisé, ela tinha 50 alunos. Certo. Aí caiu para 20. Hoje eu tô, graças a Deus, com 60. Tá construindo um nome dentro daquilo que você está propondo. Né? Isso. Então, assim, é muito trabalho mesmo. Tive essa reunião com os pais, né, para estar explicando como que seria, porque os pais foram os primeiros a saber, os pais que estavam lá, foram os primeiros a saber de tudo que estava acontecendo. Fiz essa reunião junto com o Rodolfo, inclusive para colocar, para esclarecer isso. Claro, né? para ficar limpo. Porque eles merecem. Porque os nossos clientes, eles têm direito. Claro, de tá ali dentro, viveu tudo que eles passaram, está né? sendo um novo caminho. Certo. Diferente para os filhos. Então, assim, é uma nova forma de trabalhar. É totalmente diferente, entendeu? E mesmo o ensinamento, né, do que aconteceu, né? E eu acho que assusta um pouco. Claro, principalmente criança. Não, e os pais também, né? Mas é aquela coisa, né? Vamos buscar informação. É isso que faz você entender melhor tudo, né? E daí agora, graças a Deus, a Brisé está aí com uma equipe maravilhosa, a Bruna, a Sabrina. Eu tenho outra Bruna, essas Brunas são muito especiais. Tem uma Bruna aqui também Bruna aqui, que ajuda são todas ela, especiais. uma graça. Uma graça. Então tem Bruna do quê? Fala o sobrenome, Bruna. Moreno e Menegaso. Nossa, é Moreno Menegaso. Bruna está às ordens, uma fofa. Linda. Obrigada, Bruna, Juarez. Por legal. tudo que fazem. Um beijo, Juarez. Muito querido, porque foi... voltando... Vamos lá, são volta tantas pessoas, lá. meu Deus. Pode ir. Foi o Juarez que falou assim, não, você tem valor. Foi ele que falou assim, embora a gente queira ter qualidade, a gente nunca olha para nós e fala assim, nossa, o que eu represento no mundo? Foi um olhar profissional do Juarez. Falou assim, não, você tem valor. Juarez, o que é o Juarez? O Juarez, ele é fotógrafo e ele é o quê? Coach? Ele é tudo, né? Tudo um pouco. Ele mexe também com marketing, né? Como que é o sobrenome, sabe?
Soares. Juarez Soares, parabéns. Um fotógrafo assim. Por isso que eu falo, incrível. todos temos estrelas, mas as nossas estrelas brilham quando alguém chega e dá umas pontuações pra gente falar, pô, é mesmo, né? Tem um valor, eu sou boa nisso, eu sou suficiente para isso. Então, olha como que é importante, né? E assim, foi tão importante esse abrir de olhos, porque como que a gente nunca tinha enxergado isso? Talvez até conforme a trilha que eu fui sempre dizendo, você não vai conseguir, você não consegue, você é menos do que isso, você não sei o quê. Então, imagina. a criação, muitas vezes, da gente, né? O pai, a mãe dá o que tem. Né? Eu não digo a família, eu falo... O environment, as pessoas porque, querendo ou não, embora a família achasse que não, é mais seguro você ficar na roça, também não falava, você nunca vai ser nada, entendeu? Não, isso nunca aconteceu. Mas, por exemplo, a gente vai conhecendo colegas de trabalho que às vezes olham para você e falam assim, mas você... coitada, entendeu? Como tudo, né, gente? Tudo. A gente fala assim, os egos falam muito altos. E a gente vai amadurecendo e vai vendo que cada um tem a sua estrela, cada um tem o seu pedacinho do céu, que eu falo brincando. Vai de quê? Você adquirir conhecimento, vai de você querer, vai de você perguntar os porquês e rezar muito para Deus mostrar o caminho certo. E as pessoas certas. Mas vai aparecer, você pedindo para Deus o caminho certo, vai aparecer as pessoas certas te mostrando. Por isso que eu falo, pautado tudo no bem, no crescimento, na ajuda, no bem-querer do próximo, porque isso tem muito a ver. Né? Então, você vai ter com o tempo essa colheita. Vamos falar certeza, assim. Deus vai te dando tudinho que você precisa. E muita paciência mesmo. Muita paciência, resiliência e estudo. Vamos falar, porque a gente não pode deixar, porque tem muita gente que pensa, não vou, porque não. Gente, a gente tem que... Tudo que você aprender na vida vai ser útil em algum momento. Sim, é verdade. Mesmo que os caminhos vão sendo tortuosos, mesmo que vá acontecendo coisas que talvez não são para acontecer, e está tudo bem. Mas vai ter um peso que você vai usar aquilo. Então, leiam, estudem, aprendam, dance, faça atividade física, vai atrás do que você mais gosta de fazer. Dos porquês. Vai atrás dos seus porquês, porque os seus porquês vão trazer, né, os pontos de interrogação, faz você fazer o quê? Buscar, né, alternativas. Alternativas, caminhos. E rezem o terço, que ajuda também bastante. É verdade. Ai, menina, adorei. Mas vamos lá, continua. Vamos lá. A escola hoje, você está com a escola em Jandaia. E agora em Apucarana. A escola é linda, eu passo lá na frente, que eu vou para a feira. Você tem que ir lá fazer uma aula. Eu vou lá fazer uma aula, vou voltar às minhas raízes de Apucarana. Isso mesmo. Eu adorava dançar, realmente. Mas eu me machucava muito, que agora a gente já tem, né, a estrutura de uma pessoa, de uma profissional completa, porque, lógico, eu usava ponta, então machucava meus pés. Daí, por aí vai. A bolha, o calo é normal. Normal. Mas assim... O que não pode é ter uma tendinite, cuidado com uma torção. Isso não pode. E daí tem a coluna, tem toda uma, né, um estudo embasado nisso. Mas onde que está a escola hoje? Passa um endereço pra gente, Instagram, telefone, sinal de fumaça, tudo. Tá. A de Apucarana. Isso. Fica na rua Manuel G. Horta, número 58. Qual é o posto próximo? Eu sei qual é, mas eu não sei o nome. Fica próximo ao Colégio São José, na antiga escola da Bruna. Tá, acho que as pessoas vão entender. Depois qualquer coisa, a gente vai escrever embaixo o endereço. Fala de Jandaia também, porque é importante. Lá é sua primeira, né? Isso. Primeira filha. A minha primeira filha fica lá na rua Newton Marques da Silva, 163, centro, para baixo do Mercado Bom Dia. E nós temos os Instagrams, né? É Escola Brisevolê, né? E Brisevolê Apucarana. Então, nós temos 2 páginas. Sigam ela. Vão conhecer a escola, é uma história de vida, é o que eu falo, não é só história de vida, né? É um ser humano que foi galgando e está onde está lutando, e tem muita coisa para ensinar as meninas mais novas, até mesmo as mais velhas, porque ontem eu conversando com ela, eu comecei a ver outras coisas, né, que vão... Na conversa, a gente vai indo para outros caminhos, pensando, falando, caramba, né, quanta coisa que passa na vida de um ser para estar com 2 escolas hoje. Não é à toa, né, gente?
que eu torno a falar, começa cedo, vai estar cedo, né, no topo. E é uma gratidão enorme. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Tem tudo para bombar, para dar certo. Espero que você colha muitos frutos, como você também colheu lá no passado, porque você Amém. agora, hoje, está dando, né, as direções mais lapidadas, né, para essas meninas. E meninos também, né, Sim, gente? Olha, com a certeza, dança... eu tenho meninos também. Sim, a gente fala assim, hoje Sim, tem bailarinos incríveis no lindíssimos, mundo. sim. E aí vou também pontuar um negócio. Nem todos, né, deve ser muito mais complicado para a vida do menino, a aceitação, mas Da assim, família. da família. E, gente, nem todos são gays, e que se são, tá tudo bem também, que são opções de vida, de gênero, e tá tudo certo. Mas tem homens também que fazem um trabalho Sim, lindíssimo, que dançam. que dançam. E precisa. Precisa. Né? Porque o balé é o amor, tem as histórias, Exatamente. é todo né, uma coisa bonita. Os balés de repertório são os homens que fazem aquela parte então. forte, né? A Aham. masculina. A masculina, é lindo demais. Então, assim, estão convidados para ir na escola dela. Uma gratidão enorme por Muito você estar obrigada. aqui. Eu vou só agradecer as pessoas que estão me apoiando, né? As meninas lá do Fast Hair, tá? Que me ajudaram hoje. A gente até fez um stories lá, que é a Thaísa, eu acho lindo esse nome, é Thaísa Sesaki, que ajudou no cabelo, a Daiane Jansen, que fez a unha, e a Amanda Ribeiro, que também faz o meu cabelo e a unha. E agradecer muito, já estamos com patrocínio agora, da Central de Seguros. Um beijo para o Murilo, gratidão enorme. Então, são pessoas que estão me apoiando, graças a Deus. E eu gostaria de convidar quem quiser vir ao meu programa, pode entrar em contato para falar sobre o negócio, para a história de vida, que a gente quer ensinar para as pessoas um pouquinho do melhor de cada um, né? Ajudando, mostrando caminhos, mostrando que, às vezes, todos os percalços que você passou, né, de construção da tua marca, do seu nome, as dificuldades, os impedimentos. E continuem, porque tem que acreditar. Se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar, né? É isso. Gratidão enorme, muito obrigada. Está sempre convidada para voltar aqui, para contar as novidades. Quando tiver espetáculo, passa para a gente, que a gente coloca para as pessoas irem assistir. Acho que é muito importante. A cultura... Num país, e a tua cultura de dança que foi aprimorando é muito parecida com do exterior, que é bem bonito também. Então, assim, a gente só tem que agradecer e agregar isso no dia a dia do brasileiro, que faz muito, muito, muito bem, né? Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. E eu convido a todos a ir conhecer o nosso espaço, ir lá fazer uma aula experimental. Com certeza. Né? Levar o seu filho. As mamães também podem ir. Nossa, ótimo. Né? E daí, ela tinha me falado que ela tem um outro projeto, que ela vai vir falar depois. Sim. Que eu achei interessantíssimo. Esse que eu é bem grande. Esse projeto é bem grande e ela vai falar na próxima. Então, fica assim as reticências pra gente falar assim, o que vai ser? E eu apoio super, muito legal o que ela falou pra mim. Muito bom mesmo. Mas calma que tá, como eu disse, como o Francisco tá ali no forninho, esse outro projeto também tá no forninho, né? Verdade. E vai dar certo. Vai, com certeza. Se Deus quiser. Amada, gratidão. Obrigada, Josi. Um beijo, obrigada. fica com Deus. Amém, você também. Obrigada.